tem que ir na igreja, mas o pai e a mãe nunca vão na igreja. Então não adianta você dizer para o filho ir na igreja, ele não vai. Né? Então você tem que educar através do exemplo. Então isso, na vida, a vida é assim, a gente tem que ser através do exemplo. Então é um dia assim, importante para que a gente possa estar refletindo mesmo. Então acredito que todos nós juntos podemos fazer com que a educação seja de mais qualidade e que nós possamos realmente dar essa resposta para essa geração que está vindo aí. Era isso. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, gostaria de cumprimentar aqui em especial nossos professores do município de Guarani que se fazem presente aqui. Cumprimentar o senhor Daniel, que eu considero o senhor Daniel como vice-presidente do povo, e parabenizar o povo pela ideia de fazer esse momento de homenagem à passagem de vida do educador, que o senhor Daniel propiciou na passagem dos 70 anos do Tamandaré, né, professor Charles? Uma das maiores aulas de história que eu já conheci. O senhor Charles estava conosco lá naquela época, e o senhor Daniel trabalhou uma semana, né, Charles? Conosco lá dentro da escola, como historiador do município de Guarani, e aquelas crianças vibraram com as atividades desenvolvidas pelo senhor Daniel naquela semana. Sinto-me feliz de ver, entre tantos professores, eu tenho 35 anos de educação, tenho aqui o Rafael, que foi meu aluno, tenho a Yara, a Janderleia, a Sueli, a Cláudia e o Jackson, que já é um pouquinho mais velho. Tenho o padre, que já é padre, que foi meu aluno, como é o padre Dulce. Tenho pastores, que já foram meus alunos. Enfim, tem várias pessoas em vários tipos de atividade e que passaram nas nossas mãos lá no Guamiranga. Sempre fui conhecido como um professor enérgico e confesso que não me arrependo daquilo que eu fiz em termos de educação. E eu acho que a educação precisa voltar a ser um pouco enérgica, porque com a liberdade que está se dando para essas crianças, eu não digo, porque as crianças não são maldosas. Mas para esses adolescentes e jovens que estão sentados em muitos bancos escolares, eu não sei aonde nós vamos chegar. É aluno faqueando professor, é colega faqueando colega. Tivemos um caso na imprensa terrível essa semana, de uma professora muito bem conceituada, que passou pela humilhação de um aluno de 15 para 16 anos filmar suas partes íntimas. E a justiça tem coragem de ir na televisão e dizer que aquilo é algo que acontece normalmente. Isso é ridículo. Fico triste quando eu vejo a nossa justiça, o Poder Judiciário, ser tão conivente com a imprudência das pessoas, em especial de nossos adolescentes e jovens, que lá na educação do berço, né, Cidadão, já aprenderam o que é certo e o que é errado. Lá na escola, muitas vezes, o pai em casa dá uma educação correta. Mas muitas vezes o aluno vai lá na escola e aprende com outros alunos aquilo que não é certo. E se espelha nos maus elementos, naqueles que têm esse tipo de ação. Então, gente, é um momento de reflexão da nossa classe em termos de educação nesse país. Falou-se aqui em salário, concordo plenamente com o vereador Charles. Nós estamos vendo São Paulo parado, Paraná parou hoje, Santa Catarina parado, Pará parado, enfim, se não me engano é 9 estados no Brasil que estão parados, a educação está parada
em termos de paralisação de greve. Isso é preocupante. Nós temos escola ainda que se dá aula sem energia elétrica. Ainda temos isso, gente. Mostrou no Fantástico Domingo. Então, gente, é preocupante a forma que os nossos educadores encontram. Nós, aqui na nossa região, nós estamos bem conceituados. E quero aproveitar essa oportunidade também, que já tenho aluno de todos os tipos de profissão. Agora, escritora eu não tinha ainda. E nós temos aí a Cláudia e a Celina, que são, se não me engano, as duas primeiras escritoras do município de Guaramirim, na qual eu peço uma grande salva de palmas às duas meninas. Então, gente, isso dignifica nós educadores, dignifica esse poder legislativo, né, vereador Pombo, que tem no quadro dos professores municipais professores com essa qualidade e com essa competência. Hoje vocês deram o pontapé inicial. Agora, através de projetos que estão sendo desenvolvidos pela educação do município, que eu estou falando aqui de educação do município, com certeza muitos outros talentos ainda estão escondidos e vão aparecer e vão ser mostrados, porque nós temos uma qualidade muito grande na educação do município de Guaramirim. Finalizando, eu gostaria de dizer que amanhã eu estarei em Florianópolis, acompanhado do deputado Darcy de Matos. Nós estaremos lá na Secretaria de Educação para tratar do assunto do SEDUP, que hoje, eu passei na frente daquele local acompanhado do meu pai e o meu pai novamente chorou. Isso me dói. Se eu tenho uma culpa na minha vida, que eu vou levar para o resto da minha vida, é essa, de permitir também que aquilo acontecesse. Então, eu acho que está na hora de se dar um final daquilo lá, ou se faz SEDUP, ou se faz e se doa para uma instituição que queira fazer algum tipo de cursos profissionalizantes como Senai, SESI e assim por diante, para que aquilo lá deixe de ser um canteiro de mato. E também estaremos em Florianópolis com o deputado Darcy. Nós pedimos um recurso aí através dele para a APAI e estaremos lá viabilizando a possibilidade de trazer esses recursos para o município de Guaramirim, para a nossa APAI. Parabéns aos professores que estão aqui e parabéns para aqueles todos que fazem a educação no município de Guaramirim. Um abraço. Finalizando, eu quero de coração mesmo agradecer a vocês, professoras, diretoras, que deixaram seus lares, seus afazeres, para vir aqui receber essa singela homenagem. Uma homenagem simples, mas de um valor muito grande no coração, do reconhecimento do trabalho que vocês fazem. Isso foi realmente um espaço curto de tempo, mas que a gente fez com carinho. Quero agradecer a vereadores que colaboraram para que vocês pudessem ganhar uma rosa cada um significado. A rosa vai acabar murchando, mas esta homenagem vai ficar para a história dos anais desta casa, porque se temos que reconhecer alguém nesta vida, claro que os primeiros são os pais, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que os professores, de uma maneira geral, fazem os trabalhos de pai e mãe nos colégios. E eu fico muito triste quando eu vejo um assassinato de uma professora, como foi em rede nacional, porque a professora do ensino, né, não era nem médio, acho que era um supletivo, alguma coisa assim, mas de que o cidadão queria namorar a professora e ela não o quis, e ele acabou indo para a escola e matando a professora, tirando-lhe a vida. São coisas assim que, de repente, muitas coisas acontecem que não são noticiadas. Muitas coisas acontecem dentro de uma sala de aula que, de repente, a professora ou o professor acaba gerindo, acaba fazendo com que não aconteceu, para que não leve a coisa adiante. Lembro-me do tempo da minha professora, Maria, a dona Alzilda
tambozete, Dona Zilda. Não batia com a régua assim, ela batia de quina. E ai, se nós chegássemos em casa, dizer que nós apanhamos na mão da régua. Era mais uma cinta que arrebentava no couro de nós. Mas não tinha um, na época, que desaforava o professor ou que fazia alguma coisa de errado. Eu levei alguma reguada assim mesmo. Tem nem vergonha de dizer. Dona Alzilda, a dona Olga, a dona Maria Maluta, batia na cara mesmo, dava na cara e estralava. Mas a verdade é que não existia o que existe hoje. Hoje, se um professor falar algo, insultar um aluno, ela já está sujeita a um processo e a justiça, infelizmente, o ECA, já vai para cima e coitada dessa professora, coitada desse professor. E é por isso que esse país se encontra assim. É desta forma. Porque tiraram a verdadeira autoridade do professor. Tiraram a verdadeira autoridade do professor. Porque se fossem os professores da época, seu Daniel, que levavam para casa os pacotes de livro, que levam hoje, eu tenho certeza, eu concordo com o Charles, com o que o Charles colocou, que a preocupação do professor não é só na sala de aula, mas é em casa também, e com certeza absoluta nós teríamos dias melhores. Mas de uma forma assim, muito humilde, desse Poder Legislativo, parabenizar vocês, do fundo do coração. E levem esses parabéns às professoras, aos professores da rede municipal do nosso município, e que seja estendido também à rede estadual e à rede nacional. Porque ser professor não é ser só uma profissão, é uma doação, é um amor que vem de dentro, e que trouxeram da infância. Da mesma forma, os enfermeiros e enfermeiras, não posso deixar de citar o carinho, o amor que tem pelo nosso povo. De uma forma ou outra, muito obrigado. Eu quero pedir aqui, deixei o seu Daniel como o educador do lar, pelo exemplo que o seu Daniel tem dado no município de Guaramirim e pela contribuição que ele tem deixado para o nosso município de Guaramirim, para a história do nosso município. Não que esses que estivessem aqui não merecessem também, os parabéns também merecem os parabéns, porque são todos educadores. Nós pegamos uma pessoa mais velha, o historiador do município de Guaramirim, para representar toda a família do município de Guaramirim. Nada mais a ver a tratar, eu agradeço de coração aos vereadores e à vereadora pela contribuição nesta simples homenagem e agradeço em especial a presença de todos. E nada mais a ver a tratar, de para encerrar a presente sessão. Ia lá para Balneário Camboriú, que agora não lembro o nome de um parque, era tipo um zoológico que tinha lá, que agora não lembro mais o nome. Santur, tinha Santur lá, que a gente ia visitar. Então, são lembranças dos educadores que nós tínhamos lá, a professora Dalzília, a professora Eunice, e até o professor Aldair, que me deu aula de educação física, e vejo a diferença hoje na questão de, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria educação, mas o respeito com o professor que nós tínhamos naquela época, que hoje não se tem. Naquela época, se o professor pedisse para ficar quieto ou pedisse para fazer exercício, todo mundo baixava a cabeça e ia fazer exercício com a maior educação. E sempre tinha medo de ir com o boletim vermelho, com nota vermelha para casa, para mostrar para o pai e para a mãe, porque senão o negócio também era meio puxado na hora que chegasse em casa. E hoje a gente não vê isso, a dificuldade não só salarial que o professor tem hoje, mas também a questão de respeito em sala de aula, que hoje o que está faltando com os alunos. Acho que o professor está ali por uma obrigação, eles vão para um colégio por obrigação, achando que isso não vai resolver nada na vida deles. Então, eu até procurei um texto aqui, um simples parágrafo que eu achei muito interessante, de Rubem Alves, que diz o seguinte: toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim afetare, quer dizer ir atrás. E o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca de um fruto sonhado. Então, assim, eu vejo que, porque às vezes os professores, na época, hoje eu vejo que não tem mais aquela questão de reprovar um aluno, não se pode mais reprovar, eu acho que é isso, não tem. E isso é uma coisa que incentiva o aluno
ficar preguiçoso, né? Ele sabe que não vai reprovar, então para que ele vai estudar, né? E isso eu acho que também dificulta a vida do professor, né? Eu acho que é ali que começa a faltar com esse respeito também, sabendo que nada vai acontecer com ele. Então, nesse dia como educador, eu só tenho a agradecer meus educadores, né? Aqui, acho que a Sueli foi professora da minha esposa, né, Sueli? Então, que também sempre fala, né, ali da professora Isabel, né? Isso. Então, assim, que essa época era muito gostosa de se ter. Hoje, não sei se é tanto assim, mas antigamente era muito bom. Eu gostava muito de ir para a escola, porque me sentia muito bem com as minhas professoras, principalmente, né? E muita saudade também do prezinho, lá com a tia Cleusa, com a tia Veronica. Muito, muito bacana. Então, desejar os parabéns para vocês e que a gente também deseja muita força e muita persistência nesse trabalho. Seria isso. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, a vereadora. Boa noite a todos aqui presentes, professores, servidores. Gostaria de deixar aqui também meus parabéns e a minha homenagem aos professores, à educação do nosso município. E também gostaria aqui de levantar aqui um grande problema também, né? Se for fazer uma pesquisa hoje entre a juventude e pedir para eles, levanta a mão quem quer ser professor. Olha, é difícil a gente achar uma criança, né? Se a gente pedir para a piazada, quem quer ser jogador de futebol? Todo mundo. Porque talvez a televisão, talvez a sociedade está batendo muito forte em cima do futebol, em cima do craque, né? E o maior craque, eu acho, é o professor, porque ele tem que driblar um monte de coisa, que nem o senhor Daniel botou aí, já o salário é um deles, né? E ele tem que estudar muito para chegar lá, e um compromisso muito grande. Também essa semana a gente viu aí na televisão, né, que um aluno filmou uma professora. Na nossa época, se acontecesse uma coisa dessa, nossa senhora, claro que não tinha celular também para fazer isso, mas se acontecesse uma coisa dessa, eu acho que o meu pai, severo como ele era, eu acho que tá louco, arrancava a nossa cabeça. E sei lá, eu vi na televisão ali, eu acho que está errado, o delegado falou que isso não é crime, e meio que defendeu assim as crianças, né? Eu acho que deveria pegar mais firme, né? Eu acho que foi uma falta de educação muito grande com essa professora. Eu acho que nós temos que se colocar no lugar dessa profissional, né? E ficou muito chato isso ali. Enfim, eu gostaria de também agradecer aqui, que a Simone levasse o meu agradecimento, à secretária Cláudia Chiodini e ao prefeito, por esse ter feito a manutenção lá no Colégio Gustavo Tanque, da energia elétrica, que estava muito baixa e não estava aguentando. E foi feito, então a gente fez o pedido e tem que agradecer também. Seria isso. Obrigado a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aos educadores do município de Guaramirim. No dia de ontem ainda eu tive uma reunião na Escola São José do Rio Branco. Estamos tentando lá instalar o ensino médio e o diretor colocou para mim, pois é, Sandra, o tio, porque era tio dele, meu pai era tio dele, não teve condições de estudar, não teve a oportunidade que os jovens hoje têm, mas ele pensou no seu semelhante, porque o terreno onde está a Escola São José hoje foi meu pai que conseguiu adquirir com muito custo quando era presidente daquela comunidade. Quando as pessoas se dedicavam a fazer o bem sem olhar a quem. E já completaram 100 anos e agora estamos lutando para instalar lá o ensino médio. Toda homenagem é justa. Ainda mais quando se fala em educadores, né? Mas eu acredito que o reconhecimento maior que deveria ter era na justiça salarial. Era no aumento salarial, um salário digno para os professores, que deixam os seus filhos para serem educados e cuidados por outros, para educar os nossos filhos, para educar os filhos de uma terceira pessoa, para levar o conhecimento a uma terceira pessoa, deixando o filho sendo cuidado por uma outra. Então, assim, deveria ser muito mais valorizado o professor, principalmente o ambiente de trabalho que ele vive hoje, não só talvez por causa da má educação que vem dos filhos
de casa também, mas nas estruturas escolares. Aqui foi dito que muita coisa foi feita, mas a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser feita para nós alcançarmos o nosso objetivo. Então eu tenho certeza que vocês enfrentam dia a dia situações difíceis, mas nem por isso vocês desistem, porque é uma carreira bonita. Ser profissional da educação, levar o conhecimento ao próximo, isso é muito bonito mesmo. Então eu parabenizo vocês com uma frase que diz: ninguém avança um passo se não tiver uma boa razão, e boas razões combinam com desafios e superação. Vocês enfrentam desafios dia a dia na profissão de vocês, mas se superam dia a dia querendo oferecer o melhor para os seus alunos. Então, parabéns por essa data especial, parabéns ao presidente que teve a iniciativa de fazer essa homenagem aos educadores do nosso município, que vocês, a maioria que está aqui são diretoras, têm uma tarefa dupla, né? Tem que encaminhar a escola e receber o aluno, dar suporte ao aluno na escola. Então, vocês são merecedoras dessa homenagem, mas queria eu também aqui hoje estar aprovando um projeto de um aumento salarial para os professores justo, no mínimo 12%. Mas, infelizmente, isso ainda não conseguimos chegar. Talvez a nossa união não foi suficiente para pedir esse aumento salarial para os professores do município de Guaramirim. Quem sabe nós devemos nos unir mais, os vereadores, e chegar para o prefeito e dizer: olha, eles são merecedores, eles precisam de um aumento salarial. Vamos honrar com o compromisso que eles têm com os nossos filhos, educando os nossos filhos dia a dia, passando por situações muitas vezes indesejadas, como a escola da minha prima Nilce passou durante as enchentes e teve que fazer toda a manutenção, todo aquele trabalho praticamente com os professores, porque realmente amam a profissão. Então a gente tem que amar realmente o que a gente faz, porque senão a gente não se dedica da forma como vocês se dedicam e da forma como nós também, vereadores, nos dedicamos, porque nós gostamos do que nós fazemos. Continuem assim, parabéns. Eu espero que vocês consigam, com o longo do tempo ainda, alcançar todos os objetivos. Obrigada. Palavras. Boa noite a todos. Como o senhor Daniel comentou, né, ali nas palavras dele, que a família dele praticamente são todos educadores, já na minha é o contrário. O que eu lembro, não tem ninguém ali que são professores. Mas dizer para vocês que eu lá, no meu tempo de infância, eu fiz até a 8ª série, e depois disso eu corri atrás do 2º grau, lá em 86, lá na cidade de Morada Maravilha. Aí deu greve dos professores, estava lá acho 4, 5 meses na cidade, e meu pai falou: ó, vem para casa de volta e vai pegar no carro de enxada. Aí eu voltei, depois disso era para eu ir para o batalhão em São Miguel do Oeste, também não deu certo, aí vim embora para Jaraguá. Chegando em Jaraguá, lá em 88, não se falava muito em estudos, né? Quem tivesse uma 8ª série era uma faculdade praticamente hoje. Mas com o tempo aí entrei na VEG e chegou lá para 95, acho 94, aí começaram a se falar já que estava de estudos. Aí eu saí daqui de Guaramirim, fui 1 ano e meio até Jaraguá, foi um dos primeiros supletivos da região que teve, foi o Divina Providência. Era 1 ano e meio no colégio, todos os dias. E eu, graças a Deus, eu fiz uma promessa aquela vez que se Deus me desse saúde, eu não tive nenhuma falta. E isso quem foi prova disso foi o senhor Dulcídio Menel, que era o nosso coordenador do supletivo do Divina Providência. Um homem muito sério, eu conheci ele naqueles 18 meses lá. Toda sexta-feira, no final da aula, ele pegava e passava nas salas de aula, deixando um bom final de semana a todos. Então, eu tenho uma recordação muito grande do senhor Dulcídio Menel como educador. Depois disso, eu também fui até Joinville e fiz 2 anos de metalurgia na Sociesc, né? Então, a gente vê que nunca é tarde para estudar, né? No passado era muito difícil, a gente sabe disso. Hoje o sonho, eu como pai, né? Eu acho que de todos os pais, o estudo, a gente sabe que a educação, isso ninguém tira, né? É uma coisa que é para sempre. E hoje a gente comenta assim, para conseguir um salário bom e ter um ambiente de trabalho bom, o segredo é estudar. Não tem outra saída. E tem muitas pessoas que de repente estudam e às vezes não estão no lugar certo, na hora certa, e muitas vezes não conseguem também ganhar um bom salário, principalmente nas empresas. Eu, graças a Deus, agora esse ano, em fevereiro, a minha filha se formou engenheira já, né? Trabalha na VEG,
E então hoje o sonho do pai, com certeza, é sempre ver os filhos bem. E a gente sabe que os professores, hoje vocês, os professores, diretores de colégio, é a segunda mãe e o segundo pai sempre. Eu sempre tive presente na escola do colégio Alfredo Zimmer do Havaí. Né? A minha filha, graças a Deus, nunca me incomodou, sempre foi nota com 18, 9 e 10. O meu filho, de vez em quando, tinha que ir lá e puxar um pouquinho a orelha dele. Mas eu nunca fui, sempre fui rígido também, como meu pai foi comigo. Ó, o professor sempre tem razão. Eu ia lá sempre, não, ó, você está errado e tem que escutar o professor e não tem. Comigo sempre foi assim. A gente sabe que tem muitos pais que não. Os alunos aprontam lá na sala de aula e quando a diretora liga na casa, eles sequer nem lá não vem para dar explicação. E aí, muitas vezes, quem passa por errado são os professores e os educadores. Então, a gente sabe que a profissão de vocês não é fácil também. É bem complicado no dia a dia. E, principalmente, eu vejo hoje, assim, né, como aqui, vocês aqui são do município, com certeza tem perseguições políticas também, né? Isso, acho que quando troca de prefeito, com certeza eles jogam para lá, outro para cá. Então, muitas vezes, eu não vejo que só o salário. Com certeza o salário é bom, precisa vocês ganhar um salário melhor, mas também precisa, de repente, né, o próprio município dar uma qualidade de vida um pouco melhor. O que eu digo? Quem mora aqui no centro, ou dá aula lá no Guamiranga, ter um transporte decente, né, o professor poder chegar lá e ter uma sala de aula adequadas, conforme hoje, né, é necessário. Então, a gente sabe, muitas vezes troca de prefeito. O Lauro está dando aula aqui no centro, que é mais perto da minha casa, e joga o fulano lá para o outro lado da cidade. E isso aí não deveria de acontecer, né? Acho que a gente pede hoje, então, para os próximos prefeitos que vêm aí, que deixe a política de lado um pouco e valorize os professores, que hoje a educação, acho que é o melhor caminho. Tenho certeza que se o aluno vai lá para a sala de aula e o professor está lá motivado a ensinar e ele quer aprender, eu acho que isso aí é o fundamental para ter um final feliz. Então, fica aqui os parabéns a todos os educadores de Guaramirim e eu acho que esse é o caminho que todos têm que seguir. Obrigado. Continua. Presidente, a palavra. Quero deixar aqui os cumprimentos a todos que hoje nos prestigiam, e em especial também aos professores. Também quero aqui enaltecer a pessoa da professora minha prima, a Neuci Delay, e assim a todos se sintam cumprimentados. Cumprimentar também aí o presidente, os vereadores, a vereadora. Quero deixar aqui umas mensagens ao corpo docente e dizer a todos que deixar também especial o apreço e enaltecer o trabalho da secretária Cláudia e todo o corpo docente da educação de Guaramirim. Também por tanto feito na educação de Guaramirim, entre reformas, construções, conforme foi relatado aqui pela representante da Secretaria de Educação, a Simone. Muito bem colocou hoje aqui na tribuna todos os feitos da educação em Guaramirim. Quero dizer a todos também, eu quero aqui registrar o trabalho do senador Paulo Bauer, como aqui foi citado na tribuna, 5 ônibus hoje escolares que nós temos. Um ônibus desse foi um trabalho deste vereador para com o senador em Brasília, que hoje está em Guaramirim, chegou há um mês e pouco, e por algumas situações nós ainda não fizemos a entrega oficial, nós estaremos fazendo em breve. Então, agradecer ao senador Paulo Bauer por esse ônibus que hoje o Guaramirim e a Secretaria tem, e também pelo segundo ônibus que ele já, em uma ligação um mês atrás comigo, já está ofício em Brasília, e vamos receber mais um ônibus para a educação escolar em Guaramirim. Dizer também para vocês, quando aqui estava o vereador relatando, me lembrei de um feito, e quero aqui relatar. Eu, na qualidade de representante de indústria já há muitos anos, eu um dia deixo passando numa indústria ali em Jaraguá, numa metalúrgica, no corredor, e aí aquele funcionário gritou: "Ô, professor Lino!" E aí me surpreendeu, voltei atrás, aí esse era um aluno meu, que eu fui também, dizer aqui o presidente Evaldo colocou muito bem claro, eu também fiz a faculdade em Joinville,
na área de supervisão pedagógica, na época que tinha esse curso, e lecionei por 2 anos. E aí esse senhor hoje, pai de 4 filhos, ele gritou: professor Lino, lembro, aí voltei, cumprimentei ele, disse: lembro de seus ensinamentos, filho, quando professor, hoje tenho 4 filhos, ele me relatou, e cobro dos meus filhos o estudo. Então, eu dizer a vocês que ser professor é isso, ser professor é uma alegria, gente. Estejam vocês felizes por ser professor, por ser professora, por ser educador. São sementes que para o resto da vida serão lembrados. Então isso, de fato, é importante. Quero aqui também dizer a vocês algumas palavras que aqui também constituí. Apesar de nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Dizer a vocês também, meu último pensamento: ser professor é ser a segunda família, pois o aluno, a criança ou o jovem, ele passa a se espelhar nas atitudes e atribuições do professor. Parabéns a todo educador por esse dia, e que a cada dia consideramos o professor, o educador. Então fica essas palavras registradas desse vereador, com o maior apreço, e um grande abraço a todos, e que Deus assim conceda a cada um de vocês, educador, sempre ser próspero e inteligente no fato de levar a cada criança, a cada jovem, o bom exemplo da cidadania. Uma boa noite, obrigado. Vereador Everaldo, que a esposa é professora, é uma vozinha dele. Chegar com o mouse em casa, ela vai desconfiar. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores e parabenizar todas as educadoras aqui, educadores que estão aqui nessa sessão por esse dia. Dizer que um país que investe em educação, com certeza é um país bem sucedido. A gente vê assim que o nosso país podia investir bem mais em educação do que investe. Por exemplo, o nosso SEDUP está parado por falta de recursos. Isso a gente vê aí que tinha que ser muitas coisas na educação priorizadas. Tanto assim como semana passada teve reunião aí dos funcionários públicos, onde tinha casos professores reivindicando aumento. Acho que tem que ser valorizado os professores para incentivar ele a prática na aula. Por exemplo, um professor que ele é bem remunerado, com certeza ele vai trabalhar com mais vontade. E também aqui na nossa cidade teria que fazer na prefeitura, o prefeito mandar aí o plano de salário, de cargos e salários, para que se viesse para essa casa para ser aprovado, né? Então, que já foi trabalhado há vários anos atrás aí, e eu acho que agora foi concluído e tem que ser votado também. Dizer assim que a educação, cada vez mais assim, as famílias estão jogando essa responsabilidade para os professores. Os pais hoje, na grande maioria, estão pais despreparados, que criam os seus filhos e deixam, não tem limite. Aí quando chega na escola, aí eles acham que o professor que tem que dar os limites para eles, né? Então assim, eu acho que muitas vezes a gente como pai quer o bem do filho e erra na educação, né? E chega lá na escola, aí eles deixam na mão do professor lá aqueles filhos mimados, muitas vezes, que nunca escutaram um não na frente. E chega na escola, tem que ter as regras, tem que ser cumprido. E assim, no nosso tempo, com certeza, né, eu fui um aluno bem arteiro, né, sempre levei muita bronca, e meu pai era rígido, muitas vezes, se Deus me chamasse na escola, podia se preparar, que a classe estava pronta. Uma vez, uma experiência, o senador Valino, falecido, já chamou ele lá na escola, aí eu disse, ele não vai incomodar, amanhã
Amanhã ele não vem mais para a escola, vai para a roça. Aí o senhor Orlando disse assim, não, senhor, não é bem assim. Não. Então, assim, passagem na vida da gente que ele tinha de exemplo, né? E fica marcado, assim, pelos professores. O professor até esquece o valor, mas o aluno jamais esquece o professor. Pode ser, a gente se lembra de todos os professores aí. Então, parabenizar aí todos os educadores por esse dia. Obrigado, vereador. Palavra vereador Charles Camarão. Primeiramente, uma boa noite aos professores, aos colegas professores. Né? Também sou professor há 10 anos, professor no Estado, professor em greve. Estou em greve no Estado há 34 dias de greve. E é muito triste a gente falar isso. A gente acaba até ficando emocionado com isso, porque, na verdade, é uma coisa assim que a gente não precisava estar lutando por isso. Porque são direitos adquiridos. E o que o governo do Estado quer fazer agora? Ele quer pegar a regência de classe e incorporar no piso. Vai acabar com a carreira do professor. Então, assim, no dia que a gente faz uma reflexão sobre a educação, e educação tem a ver com educadores, e aqui não somente professores, mas eu sempre digo assim que o primeiro educador são os pais, o professor depois ele vai auxiliar nesse processo, a sociedade também tem que auxiliar nesse processo, então é um conjunto, né? Mas é muito triste quando a gente tem que dizer que ele está em greve para lutar por direitos que a classe, a categoria conquistou já há vários anos. Eu sou professor há 10 anos, o meu piso salarial, o meu salário base, hoje é R$ 1.910. O piso nacional hoje é R$ 1.917. Então eu estou abaixo do piso nacional há 10 anos professor no Estado, com 40 horas. Então, é complicado dizer isso. No município, um professor hoje no município de Guaramirim, ele tem um piso inicial de R$ 2.431, né? É isso. Mas é pouco também, é pouco. O professor hoje, com certeza, deveria estar ganhando, sem demagogia, R$ 5.000. Esse deveria ser o piso do professor. Eu falo isso por quê? E vocês vão concordar comigo. Nós temos as horas atividades para cumprir na escola. É insuficiente as horas atividades. É insuficiente e ainda por cima a maioria das escolas no estado não tem estrutura para que o professor possa cumprir as horas de atividade na escola. Aí você tem que fazer em casa. Corrigir trabalho. Fazer plano de aula, provas, como falava o senhor Daniel, tinha aquela pilha de caderno. Para você fazer uma avaliação, você requer tempo, e você não tem esse tempo na escola. Eu leciono hoje para em torno de 350 alunos, são 12 turmas, de 6º ao 9º ano. É uma faixa etária bastante difícil de se trabalhar. Entende? A partir do 6º, 7º, 8º, 9º, estão entrando na adolescência, são bastante agitados. E aí muitos pais perderam a autoridade em casa. E o professor, às vezes, tem que colocar o limite na situação. Então, eu quero só complementar essa minha reflexão, lendo aqui um texto do professor João Gacho. Ele é professor da Católica de Santa Catarina. Está publicado no jornal hoje. Eu vou ler, talvez até muitos de vocês até já leram um texto assim para a gente refletir bastante no dia da educação. Informar e educar. Dia 28 de abril, dia da educação. A propósito da data, digo, é preciso informar, sim, mas com mais educação. Vou ler. Que sentido faz tentar entupir a cabeça de informações que estão disponíveis no computador? Na era da tecnologia,
é preciso reconhecer que temos a condição de produzir mais rápido e com mais qualidade. Isso vale tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Exemplo, bombas atômicas são muito mais eficazes para matar e destruir do que uma flecha e a espada. Longe de ser contra o saber humano acumulado, enfatizo que a hora é de educar muito mais do que informar. A sociedade perde menos com 1000 indivíduos que não sabem recitar de cor os afluentes do Amazonas do que com um indivíduo inescrupuloso, sem ética, que corrompe o poder e que é corrompido por ele. Depois de quase 50 anos de dedicação a ensinar e aprender, para mim dói perceber que pais deixam uma tarefa de educar para a escola. E escolas alegam que educar é a tarefa da família. Errado estão os dois. Educar as novas gerações é tarefa a ser compartilhada por toda a sociedade e de maneira mais direta e específica pela família e pela escola. E na escola, por todos os professores. É bom saber do Amazonas, mas vale mais cuidar do riacho do bairro onde mora e que está morrendo, do que vale produzir riqueza, mas sem ética e sem escrúpulos. Educar é trabalhar o caráter, a ética, a cidadania. A educação para o século XXI, segundo a Unesco, deve estar sobre 4 pilares: aprender, fazer, conviver e ser. Precisamos de pessoas informadas, tecnologicamente preparadas. Mas todo professor, da educação infantil ao ensino superior, precisa trabalhar na construção dos 4 pilares. Como diz o irmão Clemente, ex-reitor da PUC do Paraná, queremos dar ao aluno um diploma profissional, mas junto um diploma de chefe de boa. Parabéns aos educadores. Então essa mensagem que eu queria deixar nesse dia para todos nós, porque também nós somos educadores, né? Eu como vereador, eu também sou educador. Eu como pai, eu também sou educador. Eu como político, eu também sou educador. Porque a gente educa mais, não informando, não falando, mas o ser, como é que você age na sociedade? Né? E eu vejo isso muito pelos meus alunos. Né? Eles acabam se espelhando no professor, né? E qualquer coisa errada que o professor faz, eles observam.